Graça e na paz do Senhor Jesus, e nesta manhã uma saudação especial às mães, que o Senhor as abençoe e continue guardando-as, esse dia que a sociedade comemora o Dia das Mães. É importante lembrar sempre do trabalho, da dedicação, afinal de contas, não é clichê dizer, se não fossem elas nós não estaríamos aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1. Depois do culto, entre o culto e a escola dominical, haverá uma homenagem especial às mães. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor em Efésios 1, versos 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra e por esse dia especial. Nós agradecemos e te pedimos uma bênção sobre todas as mães. Te louvamos, ó Deus, pelo teu povo reunido. Em especial, te louvamos por tua graça, que abundantemente foi derramada sobre a vida de cada um de nós. Obrigado porque agora, ao meditarmos nesta palavra que lemos, nós podemos conhecer um pouco mais desta graça maravilhosa. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, abre o nosso entendimento e dá-nos nesta manhã mais compreensão, não uma mera compreensão, não uma mental ou intelectual compreensão apenas, mas uma compreensão plena, completa, que faça com que todo o nosso ser se alegre e produza os frutos devidos à obra que o Senhor iniciou e está desenvolvendo em cada um de nós, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre todas as bênçãos. Esse é provavelmente o título que nós podemos dar para a carta de Paulo aos Efésios. Ele diz isso aqui no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. 3 vezes a palavra bênção só nesse versículo. Bendito, abençoado seja o Pai de Cristo que nos tem abençoado com toda sorte, ou tipo, variedades de bênçãos, ou bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por isso, estou chamando um título para essas exposições em Efésios de todas as bênçãos. E quais são elas? Nós temos aqui as primeiras. Uma bênção do Pai, específica, uma do Filho, específica também, e uma do Espírito Santo. E nós vemos nesse longo parágrafo aqui, versos 3 a 14, já disse semana passada, é o maior parágrafo da Bíblia. Não tem nenhum ponto final em todo esse texto, só vírgula, ponto e vírgula, e algumas pequenas pausas. Mas as 3 pessoas da Trindade aparecem aqui. Cada uma das pessoas da Trindade, mostrando aquilo que tem para dar a nós, o seu povo. Podíamos dizer assim, olha, esse texto fala da Trindade a nosso favor. A Trindade
querendo o nosso bem e fazendo o nosso bem. Eu não sei se você pensa na grandeza disso, se você se impacta ou não ainda com isso. Muitas pessoas acabam lendo a palavra de Deus tanto ao longo da vida que às vezes não fala mais muita coisa, né? Tudo muito normal, tudo muito corriqueiro parece, mas aqui não há nada de normal, não há nada de corriqueiro. Quando você pensa que simplesmente Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, o ser mais importante, o único, está aqui tão dedicado na sua essência, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, a família santa da Trindade, toda dedicada para pessoas, para ajudar, para fazer algo com pessoas, com criaturas insignificantes, nada importantes, como nós somos, como são todos os salvos. Então, sim, isso deve produzir em nós um senso de né? Um senso de admiração, de respeito e de amor para com o nosso Senhor. Como nós vimos, a primeira bênção, a do Pai, é a escolha, é a eleição. Está aí no verso 4, né? Assim como nos escolheu. Essa é a palavra, a primeira palavra usada para descrever o que o Pai de Cristo, que nos concedeu todas as bênçãos, fez por nós, e essa é a primeira bênção, escolheu. Na semana passada eu disse que essa escolha tinha 5 características, lembram delas? Não vou repetir tudo aqui em detalhes, só para lembrarmos. Eu disse que tinha um instrumento, Cristo, Ele é um instrumento da escolha, tinha um tempo. Antes da fundação do mundo foi quando o Senhor decidiu escolher alguns para a salvação e outros não. Um objetivo, o objetivo é tornar esses escolhidos santos e filhos, ou filhos santos, como Jesus, é claro. Eu disse também que essa escolha, essa eleição, tinha uma razão de ser, tinha uma motivação íntima de Deus, e é a palavra amor ou boa vontade. Amor, boa vontade. Eu expliquei que isso nós não sabemos explicar, sabemos apenas que existe. Aliás, o amor é inexplicável, né? O amor não tem explicação lógica, ele simplesmente existe, ou não. E no caso específico, diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo, e por causa do seu amor, Ele nos escolheu. E finalmente um propósito, um objetivo máximo, que é glória, a glória de Deus. Um detalhe aqui sobre essa última parte, né? Assim como há 3 pessoas da Trindade aqui nesse texto, e cada uma dessas pessoas está fazendo, está abençoando, está sendo ou a razão, o motivo, ou o instrumento da bênção do Senhor, mas também todas as vezes que Paulo aqui termina, digamos assim, provisoriamente, o ato daquela pessoa, ele termina com a palavra glória. Isso é bem interessante. Veja, ele termina falando sobre a bênção do Pai, dizendo justamente no verso 6, que é para o louvor da glória. O louvor da glória de sua graça. Então agora vai passar a falar do Filho, a bênção do Filho, que é o que nós vamos falar hoje. E termina dizendo lá no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E finalmente, quando ele fala sobre o Espírito, qual é o papel, qual é a bênção que o Espírito Santo produz nas nossas vidas, no verso 14, última expressão, em louvor da sua glória. Tudo para a glória de Deus. O objetivo máximo, a Trindade só age, só faz, só planeja, só executa qualquer coisa e todas as coisas, pensando sempre em quê? Na glória eterna, na glória de si mesma, a Trindade, na glória do próprio Deus. E o quanto essa glória de Deus é benéfica para nós aprendemos justamente nessa carta de Paulo aos Efésios. Mas vejamos então a segunda bênção. Se a primeira, a bênção do Pai, é a bênção da eleição e teve esses 5 componentes ou características, agora podemos falar também da bênção do Filho. E a palavra que se destaca é a palavra graça. É assim que ele diz, a partir aí do verso 6, né? Após concluir o aspecto mais específico das características da eleição, dizendo que é para o beneplácito, que é segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu. E agora veja quantas vezes a palavra de graça aparece aqui, né? Louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Podemos dizer que a bênção do Filho é a graça. O Filho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, tem aqui nessa relação com o Pai uma função muito clara de ser o mediador. Até dentro da Trindade ele é o mediador, né? Você tem o Pai, no meio o Filho e por último o Espírito Santo. A pessoa de Cristo, quer antes, quer depois da sua encarnação, sempre a pessoa dele está no meio da história. Ele não é o princípio, ele não é o começo, também não é necessariamente o fim, mas ele está no meio. Claro, junto com o Pai, o Filho e o Espírito, eles são início, meio e fim de todas as coisas. Mas vocês se lembram que o apóstolo Paulo dá um título para Jesus, na sua carta a Timóteo, quando ele diz assim, olha, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A grande função de Cristo é mediatorial, né? Ele é o meio de campo, ele é um instrumento, ele é o que faz a ponte, ele é o que estabelece as ligações. Sem ele, não há a ligação entre o início e o fim. Por isso, Cristo é o meio, é o instrumento. Se o Pai é a fonte de todas as decisões, como aqui Paulo deixou claro que é o Pai quem decide quem vai ser salvo, é o Pai quem estabelece as causas, as razões, os propósitos, os motivos e o próprio meio da salvação. Então, por sua vez, o Filho é este meio. Jesus não é o mediador, o meio só da salvação ou da eleição. Ele é o mediador, o meio de todas as coisas. Por exemplo, nós sabemos na Escritura que foi através do Filho que o Pai criou o mundo. Digamos que o Pai, sendo o Pai, né, todo-poderoso, a Trindade é toda poderosa, mas estou apenas dando destaque à pessoa do Pai, ele poderia criar o mundo por si mesmo, né, só estalando um dedo. E, no entanto, ele não quis fazer dessa maneira. Ele quis fazer através do Filho. Por isso nós temos várias vezes essa descrição na Bíblia, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Nele, através dele. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Colossenses. João, o apóstolo, diz assim, no princípio era o verbo. O verbo aqui é logos, é o Cristo pré-encarnado. É o Cristo como segunda pessoa. No princípio existia, estava lá, era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não é um Deus menor, não é um Deus de segunda classe. É apenas a segunda pessoa, mas não é a segunda classe. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, é muito clara essa declaração bíblica de que todas as ações do Pai em relação à extra-trindade, para fora da trindade, elas são afetadas ou direcionadas ou executadas pela pessoa de Cristo. Porque ele tem essa função. Ele é o mediador da criação. A criação existe por causa dele, por instrumentalidade dele. De uma forma simples, né? João chamou ele de verbo. Verbo. O que é verbo? É fala, é palavra. O que é palavra? É o que é pronunciado pela boca de alguém. Eu agora aqui estou pronunciando várias palavras. E essas palavras têm significado. Não é errado dizer que as palavras têm poder. Não é aquele poder místico lá dos evangelicais místicos do passado. Mas é o poder de comunicar, o poder de criar. A palavra de Deus tem poder de criar. Quando Deus foi criar o mundo, Ele não precisou fazer outra coisa, exceto
falar. Ele só precisou dizer: haja luz. E houve luz. Que apareça a porção seca. Apareceu a porção seca. Que apareça os animais. Eles surgiram. Por isso o autor aos Hebreus diz que o mundo, todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, foram criadas pela palavra. Pelo poder da palavra. A palavra é Cristo. Então Cristo é a palavra de Deus. Quando Deus fala e se ouve e se faz alguma coisa, Cristo está ali, porque Ele é o instrumento de toda a criação. Ele também é o instrumento da própria revelação. Se Deus se mostra, se Deus aparece de alguma maneira aos homens, Cristo está no meio. Ele sempre está no meio dessa história. Não há revelação do Pai às suas criaturas. Vejam, as criaturas foram criadas por intermédio do Cristo, do Filho. E se Deus quiser falar com as suas criaturas, Ele fala por intermédio também do Filho. Por isso, o Filho é, como diz também em Hebreus, a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata do seu ser. O que equivale a dizer que nós só podemos olhar para Deus através de Cristo. Sem Cristo nós não enxergamos Deus. Não é possível ver a Deus sem Cristo. Por isso um dia o Senhor, de uma forma até sentida, falou para um dos seus discípulos, que naquele momento pediu para que Jesus mostrasse o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Quem disse isso foi Filipe. Ele disse: Senhor, dá uma visão para nós. Sei lá, abre o céu, sei lá, cria uma porta. Deixa a gente olhar para o Pai. Se nós olharmos para o Pai, estaremos satisfeitos. Jesus disse: como assim? Você entendeu o que está pedindo? Você não entendeu o que está pedindo. Não é assim que as coisas funcionam. Não se olha diretamente para o Pai. Não é possível olhar diretamente para o Pai. Para olhar para o Pai, tem que olhar para o instrumento. Para a revelação. Para quem revela o Pai. E quem está exatamente aqui nesse momento é esta pessoa. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Então, como é que você está perguntando isso para mim? Mostra-nos o Pai. Isso não faz sentido. O Pai é visto através do Filho. O Pai criou o mundo através do Filho. O Pai se revela ao mundo através do Filho. O Pai redime o mundo através do Filho. E redenção é o assunto aqui específico desta parte da carta aos Efésios. E a consumação da história, o fim da história, o escatom, a escatologia bíblica, adivinhe, não é diferente. É através do Filho, porque é a obra de Cristo que garante o fim da história também. A importância do Filho para a nossa vida e para a nossa salvação. Graça é a grande palavra do Filho. É o modo como Deus nos abençoa através dele, do Filho de Deus. E graça aqui também, eu posso dizer, tem 5 componentes. Se a eleição tem 5 componentes, também podemos ver 5 componentes nesta graça, que ele diz aqui, nos foi concedida gratuitamente no amado. Mas antes de ver os 5 componentes, pensemos um pouquinho mais no termo graça, que aparece e que é a designação principal da bênção que nós recebemos da Trindade, porém, especificamente através da pessoa do Filho, da pessoa de Jesus Cristo. Quem precisa de graça? Olha, todos precisam. E graça é a grande palavra da Escritura. Houve um tempo que as pessoas pensavam que Deus só introduziu a graça no mundo depois de um certo momento, depois de um certo período da história. Lá no passado, algumas pessoas até exageravam isso e achavam que todo o Antigo Testamento não tinha fator graça. Que lá eram as obras,
que as pessoas seriam salvas pelas obras, obedecendo mandamentos, obedecendo os rituais. E que a graça só teria sido introduzida no mundo a partir da vinda de Cristo Jesus. Mas como já percebemos, o Senhor Jesus não começou a operar no mundo só a partir do seu nascimento. Ele já estava agindo no mundo desde o princípio, desde o começo. Então, se Ele é a graça de Deus, essa graça retroage não apenas ao início da era cristã, mas retroage ao início da história, da própria história. Por sua vez, outros então pensavam assim, bom, mas graça nós só podemos identificar então depois da queda. Antes da queda não. Só depois da queda é que podemos ver graça, porque aí sim são todos pecadores, todos indignos, nenhum consegue mais se salvar, todos estão condenados e escravizados pelos seus próprios pecados. Então, antes da queda não tem graça, depois da queda tem graça. Aqui há uma diferença, sim, de fato, mas não podemos exagerar isso ao ponto de dizer que não tem graça antes da queda. Antes da queda é graça. Afinal de contas, o Senhor criou o mundo por que razão? Por que motivo? Ele tinha uma dívida com alguém? Ele estava pagando alguma dívida? Estava pagando alguma conta? Ele criou o mundo porque Ele quis, Ele criou o mundo porque Ele é bom. E o fato de Deus ser bom é graça. Afinal, ninguém merece a bondade de Deus. Mesmo quando Deus nos criou, quando criou Adão, criou Eva, eles não eram pecadores, sim, eles não tinham pecado. Mesmo assim, podemos dizer, bom, se eles não tinham pecado, então Deus tinha alguma dívida com eles. Deus tinha que dar alguma coisa para eles. Deus tinha que retribuir alguma coisa para eles. Deus não tinha que retribuir nada para eles. Se Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, se ele criou aquele jardim, se Ele estabeleceu todas aquelas coisas, foi simplesmente porque Ele é bom. Porque Ele é gracioso. Porque Ele é bondoso. Então, não tem graça só depois da queda. A graça está do início ao fim, porque a graça é Cristo. Cristo é a manifestação da bondade, da graça de Deus. Eu posso dizer sim que antes da queda não tem misericórdia, mas não posso dizer que não tem graça. Qual a diferença entre graça e misericórdia? Elas são muito parecidas, né? Às vezes a gente até confunde as duas. Eu posso dizer que são dois lados da mesma moeda, mas tem uma distinção, uma pequena distinção entre graça e misericórdia. Como é que a gente define graça? Graça é um favor imerecido, é assim que os teólogos falam. É um favor imerecido. Ok, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não mereço e Ele me dá. Então, eu merecia ser criado? Não, mas Ele me criou. Eu merecia ter sido feito à imagem e semelhança dEle? Não, mas Ele me fez mesmo assim. Eu merecia estar num relacionamento com Ele? Não, mas Ele fez. Tudo é graça. Graça é tudo o que Deus faz de livre amor e vontade, sem que a contrapartida, a pessoa, a criatura, quem quer que seja, que Ele está fazendo ou se relacionando, mereça isso. Favor imerecido. Mas o que é misericórdia? Parece com isso também. Afinal, ninguém merece a misericórdia de Deus. Mas na misericórdia você tem um componente adicional. Porque você só usa de misericórdia com quem está numa situação de miséria. Veja, misericórdia, cardia, coração, miséria, colocar o coração na miséria. De alguma maneira, adentrar de forma graciosa a miséria do outro. E nesse sentido, antes da queda não tem misericórdia, porque Adão não era miserável. Porque Adão não era um homem caído e que merecia condenação. Ele podia não merecer os benefícios de Deus, mas condenação também não merecia. Mas após a queda, ele merece condenação. A família merece ser destruída depois da queda. Mas o Senhor vem e diz, não vou fazer isso. Vou continuar sendo gracioso com vocês. E aí sim nós temos esse fator misericórdia. Cristo é tanto a graça quanto a misericórdia. Mas aqui especificamente parece que misericórdia é o elemento mais notável. Se Deus decidiu,
Eu falei aqui semana passada de uma reuniãozinha que aconteceu lá no céu. Uma reuniãozinha que aconteceu antes que Deus criasse qualquer coisa. Antes que Ele pronunciasse a primeira palavra, haja luz. Muito antes disso. Uma reuniãozinha, só 3 pessoas participaram. Não tinha anjo, não tinha demônios, não tinha seres humanos, não tinha animais, nada. Nem árvores, nem coisa alguma. Só 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Que existem eternamente, unidos numa única divindade. Não são 3 deuses, só um Deus. Essa divindade fez uma reunião consigo mesma. E decidiu, então, estabelecer um pacto. Os teólogos chamam isso de pacto da redenção. Nesse pacto, que é o primeiro pacto, a primeira aliança, o Pai disse: eu vou criar pessoas, a nossa imagem e semelhança. Mas depois de um tempo eu vou deixar essas pessoas caírem, pecarem, experimentarem o mal, serem tocadas pela queda, pelo mal. E então, de entre essas pessoas todas que eu decido que caiam, pequem, eu vou salvar algumas. Um bom número, mas não todas. Eu decido salvar algumas, eu as escolho, porque eu as amo. Porque eu decidi amá-las. Eu as escolho porque eu as amo. Eu vou, agora sim, salvá-las através de você, segunda pessoa. Você vai ser o meu instrumento de tudo isso. Claro, eu vou criá-las em você. Mas então também eu escolho essas pessoas em você e depois eu vou também estabelecer o modo, o caminho de salvá-las através de você, segunda pessoa. Isso é graça. É uma decisão atemporal, feita fora da criação, fora dos domínios da criação, na eternidade de Deus, quando Deus decidiu, através de seu Filho Jesus, que ainda viria um dia, que ainda se encarnaria um dia, ser gracioso de forma salvadora para com aqueles que Ele escolheu. Então vejam, irmãos, vejamos agora as características desta graça. Ela se estabelece de forma específica como sendo redenção. Verso 6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção. Redenção é uma palavra maravilhosa das Escrituras. É a palavra que significa trazer de volta o perdido. Mas não de uma forma pro forma. É de uma forma profunda, transformadora, mediante pagamento. O exemplo mais simples que vem das relações comerciais do mundo antigo era justamente quando um escravo estava perdido, ou o escravo, alguém era proclamado escravo, e então alguém chegava lá e pagava a dívida daquele escravo para o senhor. Quanto que custa esse escravo? Custa 100 mil reais, 10 mil reais. Eu vou pagar. Para que ele agora seja seu escravo? Não, para que ele seja livre. E a pessoa vai lá e paga a dívida da escravidão e assim liberta o escravo para que ele fique livre. Tecnicamente falando, irmãos, Adão, com o pecado, com a queda, ele se tornou escravo. Escravo de quem? Do próprio pecado. Da sua própria queda. E, consequentemente, se tornou alguém condenável à morte e ao inferno. Satanás não é o senhor dele nesse sentido. Não foi Satanás quem o comprou, dizendo, agora você é meu, e se Deus quiser você de volta, ele vai ter que pagar uma dívida para mim, Satanás. Não. Apesar de muitas pessoas acharem que foi dessa maneira, acharem que
Jesus na cruz pagou o preço do pagamento, né, exigido pelos nossos pecados pelo diabo, mas a verdade é que o diabo era só o acusador, ele era só o cobrador da dívida. Quem cobra a dívida não é necessariamente o proprietário da dívida. Hoje em dia, tem agências de cobranças, né? Aliás, quem às vezes fica um pouco inadimplente, aí esquece de pagar a conta do telefone, especialmente se for conta de celular, vai receber 52 mil ligações no único dia, né, dizendo, vamos acertar a sua conta, vamos pagar aí a sua dívida. E às vezes só esqueceu um dia de pagar, né, a miserável da conta, e os caras ficam ligando. Não adianta brigar com eles, sabe por quê? Porque eles são só os cobradores. A empresa mesmo não está ali, né, está usando uma terceira empresa para fazer essa questão de cobrança aí. E se você pagar a dívida, o dinheiro não vai, eles vão ganhar uma comissão, é claro, mas o dinheiro não vai para quem está te ligando ali e insistindo no seu ouvido para pagar aquela conta logo. Quem vai receber o dinheiro é a empresa, é a dona. De forma parecida, podemos dizer que Satanás é o cobrador da nossa dívida. Contudo, a dívida não é para ele não é o proprietário. Ele não é quem foi de fato ofendido, quem foi de fato prejudicado com o nosso pecado, com a nossa queda. Quem foi de fato ofendido e prejudicado por causa do pecado de Adão e por causa de todos os nossos pecados? O nosso Pai, que nos amou, que nos escolheu e que derramou tanta graça sobre nós mesmos. Porque a graça do Senhor que vai para o pecador, volta para ele em forma de honra. Em forma de perdão, então, porque o Senhor devolve o perdão ao ser humano por causa da sua própria graça. Redenção é a primeira grande palavra que define a graça, que é a segunda bênção que nós temos da Trindade. Redenção pelo seu sangue. O pagamento não foi dinheiro. Se alguém quiser resgatar um escravo, no mundo antigo ia lá e dava uma quantidade de ouro, de dinheiro. Mas no nosso caso, só o sangue podia pagar os pecados. Porque a própria lei do Senhor estabeleceu isso, porque o próprio Senhor decidiu que fosse dessa forma. Então, Ele também paga o preço. O Senhor estabelece o preço e Ele paga o preço. Não somos nós quem pagaremos o preço dos nossos pecados. Jamais. Senão nós teríamos que derramar o nosso sangue e recebermos a condenação eterna. Por isso o Senhor fez isso por nós. Redenção pelo seu sangue. Então, consequentemente, remissão dos pecados. Olha, interessante, né? Redenção e remissão. Redenção quer dizer o ato do pagamento. Remissão quer dizer sem consequências posteriores. Nada permanece depois disso. Por isso há tantas expressões nas Escrituras dizendo, se nós fomos redimidos por Cristo, nós não temos mais o que temer diante de Deus. Paulo fala assim em Romanos 5:1, né? Agora, pois, já justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o médio, o mediador. Mediante Ele, por intermédio dEle, nós estamos em paz com Deus. Porque Deus olha para nós e não vê mais em nós qualquer razão para nos atacar. Qualquer razão para se sentir bravo, irado, furioso conosco. Muitas vezes nós não conseguimos ver isso. Porque nós ainda percebemos nossos pecados, percebemos nossas falhas, e nós mesmos ficamos furiosos conosco, e achamos que Deus deveria, e talvez fique, tão furioso quanto, mas Deus não pode. Deus não pode mais ficar furioso conosco. Deus não pode mais ficar irado conosco. E a razão é porque Ele já esgotou a sua ira toda, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Na cruz, o Senhor esgotou, sorveu, bebeu o cálice da ira. Não sobrou nenhuma gota para nós. Nenhuma gota para nós. Por isso, redenção e remissão.
É isso que define, em primeiro lugar, o significado da graça. Uma graça rica, uma graça abundante, uma graça sábia, uma graça que tem prudência. São as várias expressões aí que o apóstolo usa para descrever a palavra graça, porém nesse primeiro aspecto de redentiva. A graça, portanto, é redentiva. O que mais que a graça é? Ela também, diz aí no versículo 9, ela desvenda-nos, fala assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. A graça coloca as coisas a limpo, a graça manifesta o propósito de Deus. Poderia ficar encoberto, poderia ficar apenas para alguns, mas o Senhor quer que, de alguma maneira, a sua graça seja manifestada nos céus e na terra e em todos os lugares, e traga à luz tudo aquilo que estava encoberto. Por isso vejam essa expressão, né? Desvendando-nos o mistério. Geralmente quando Paulo fala a palavra mistério, não é um segredo qualquer que só um grupinho conhece, um grupo de iniciados conhece. Mistério tem a ver com aquele propósito eterno de Deus, o qual ele foi revelando aos poucos, o qual ele não quis mostrar tudo de uma vez. O fato é que Deus, desde o começo, ele foi um tanto quanto econômico na sua própria revelação. Ele não se revelou de uma única vez, e com todos os seus atributos, e com toda a sua vontade e verdade. Aliás, a Bíblia é resultado disso, né? Deus não, lá no começo, abriu os céus e disse, olha, eu quero que vocês conheçam o que eu quero que vocês conheçam. Então, eu vou jogar um livro pronto para vocês. Pronto, peguem aí. Gênesis a Apocalipse. Não foi assim. Foi um longo processo de revelação. Os primeiros crentes mal tinham revelação. Se nós pensarmos, por exemplo, os primeiros filhos de Adão, né? Caim, depois Abel, depois Sete, depois aquelas descendências que vão se estabelecendo na terra. O que eles têm de revelação de Deus? Bem pouco, mas ainda assim suficiente. Porque a revelação de Deus, ela é sempre suficiente na história. Não quer dizer que ela é plena, ela é suficiente. E ela vai se acumulando. É suficiente para quê, meus irmãos? Para dar o conhecimento aos homens da graça e da redenção. Para isso, ela é suficiente. Para dar aos homens o conhecimento da graça e da redenção. Por isso Abel sabia. Abel sabia o modo de agradar a Deus. E Caim também sabia. A diferença é que um fez e o outro não. A diferença é que um reagiu corretamente ao incentivo da graça e correspondeu corretamente ao que a redenção exigia. O texto fala aqui, redenção é por sangue. Não tem redenção sem sangue. Não tem remissão de pecados sem sangue. E por isso podemos dizer que Caim foi rejeitado duplamente, tanto porque sua intenção do coração era errada, quanto porque sua oferta era imprópria para o momento, para o acerto de contas. Caim trouxe dos frutos da terra. Deus aceita os frutos da terra, sim, como oferta de gratidão, não como oferta de redenção. Redenção é sangue, sempre sangue, do início ao fim. Deus foi desvendando aos poucos o mistério da sua vontade. Podemos dizer que as primeiras gerações de eleitos, salvos, tiveram um conhecimento reduzido e parcial, mas ainda assim insuficiente. Deus foi revelando mais e mais e mais e mais. O autor aos Hebreus fala com essas palavras: havendo Deus outrora falado. Deus sempre fala. Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E aí ele fala, esse sim, é a exata expressão da sua divindade. Deus falou de muitas maneiras, e muitas vezes no passado ele foi acrescentando a sua revelação, mas chegou uma hora, chegou o momento que ele disse, agora é a hora de mostrar tudo. Agora é a hora de trazer toda a revelação, de uma única vez. E aqui nós temos justamente Cristo. Cristo como homem, Cristo como nascido em Belém, Cristo como tendo vivido todos aqueles anos na Galileia da Judéia, Cristo como tendo ido à cruz, sendo morto, Cristo ressuscitado, Cristo de volta à terra, Cristo de volta aos céus, todo esse pacote é graça desvendada, graça revelada, graça manifestada. Não apenas agora um conhecimento parcial, mas um conhecimento total, pleno. A graça está revelada. A graça está desvendada. Essa é a segunda característica da graça. Graça é redentiva, graça desvendada, graça revelada, mistério revelado. Não há mais mistério. Todo mistério acabou. Porque o grande mistério está à luz do sol, aos olhos de todos os homens. E esse mistério é Cristo. O Cristo que veio e que assim trouxe ao mundo a plena revelação de Deus. Por isso nós dizemos isso. Olha, nada fala mais ou melhor a respeito de Deus do que o Cristo que está nas páginas do Novo Testamento. O Cristo revelado e registrado. Temos toda a revelação na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O que mais Paulo fala aqui sobre graça através de Cristo? A segunda bênção, a bênção de Cristo. Ele fala aqui de convergir, está no verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha essa palavra aqui, convergência. O que significa convergir? Convergência de todas as coisas, ele fala. As lá do céu, as aqui da terra. Durante um tempo da história, parecia que os caminhos de Deus eles eram meio bifurcados. Poderiam andar para lá, andar para cá, mas chega um momento em que esses caminhos se unem. E fica só um caminho, e fica só uma estrada. Isso é convergência. Às vezes você está andando nas rodovias por aí, e de repente elas se unem e formam uma única caminho, uma única rodovia depois, e você não está mais em 2 ou 3 ou 4, mas apenas um caminho, uma rodovia, uma única direção. Desde a queda, desde que o pecado entrou no mundo, desde que os anjos caíram, desde que Adão caiu, de fato, os caminhos do mundo pareceram se abrir e ficarem sem conversão, sem uma única direção. Tem uma época que parece que o próprio Deus faz isso. Ele vai lá e vê os caras fazendo uma torre. E essa torre cresce, 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 cresce. E essa torre quer o quê? Quer convergência. A torre quer convergência. As pessoas que estão construindo a torre querem fazer o quê? Unificação. Elas querem se unificar. Elas querem ter um único caminho, uma única estrutura que chega até os céus. O Senhor olha para esta convergência, para esta unificação, fruto, resultado do esforço humano, do próprio pecado humano, e diz, é a pior coisa que pode acontecer.
É a pior coisa que pode acontecer. Por que a pior coisa? Porque é a unidade da queda. É a unidade do pecado. É a unidade da soberba. É a unidade do mal. E Deus diz, não, esta convergência eu não quero. Esta unificação eu não quero. E então Deus desce, e a frase da Trindade naquele momento é, desçamos, plural, né? Desçamos e confundamos. Deus confundindo. Não é estranho isso? O próprio Deus dizendo, não, eu não quero essa unidade de pensamento, de intenção, porque é uma unidade em torno do mal, uma unidade maligna, uma unidade de soberba, de orgulho. Desçamos e confundamos. E então Deus confunde todas as nações, as línguas. Eles falavam só uma língua até então. E Deus diz, agora não, eu quero que vocês falem muitas línguas. Se dividam, se fragmentem. Por que Deus fez isso? Por que o Deus que quer convergência, que quer que fique só um caminho no fim, por que Ele precisa, lá no começo, bifurcar tudo? Porque só Ele sabe como abrir todos esses caminhos para no final conseguir trazer tudo de volta para só um. E começa a fazer ali mesmo. Quando Ele vai lá e chama um homem do meio de Babel, no meio da confusão das línguas, do meio dos povos dispersos, Ele vai lá e diz, você aqui Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, abandone Babel, abandone confusão, que eu fiz, foi Deus quem fez Babel. Babel é confusão, confusão, Deus fez confusão, Deus confundiu tudo lá, Deus separou, misturou e separou. Agora Ele diz, vem aqui, Abrão, e vamos iniciar convergência. Vamos iniciar um caminho que no fim da história reunirá todos os caminhos, num só. Outra vez é Cristo. Até porque Ele diz aqui, exatamente isso, né? De fazer convergir nele. Ele é Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos. Vejam, dispensação é administração. É a palavra grega oikonomia, quer dizer administração. O mundo não está jogado ao léu. O mundo não está abandonado a si mesmo. O mundo está debaixo de uma administração. Existe um administrador. Esse administrador é o próprio Deus. É o eleitor, é o que escolheu todas as coisas, definiu, predestinou. Então ele tem uma administração, ele está administrando. Ele estabeleceu um período, uma época que ficou chamada de plenitude dos tempos. Essa expressão, essa palavra paulina, né, o apóstolo Paulo que usa, não é do futuro. Não é lá na frente. É lá atrás. Você se lembra de Gálatas 4? Versículo 4 fala assim, na plenitude dos tempos. Deus fez o quê? Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem o Espírito prometido. Quando é a plenitude dos tempos? É 25 de dezembro. Não é, né? Nós não sabemos qual é a data do nascimento de Jesus Cristo. Mas é o dia em que Jesus nasceu. Ali aconteceu aquilo que Paulo chama de plenitude dos tempos. E a expressão plenitude dos tempos é uma ilustração interessante do mundo antigo. Eles não tinham relógio de pulso, né? Nem o reloginho que está ali me mandando terminar logo a pregação ali, que só eu enxergo. Né? Eles tinham
as ampulhetas. Como é que as ampulhetas contam o tempo? Com areia, grãos de areia. Tem os dois lados, né? Tem os dois recipientes, o de cima e o de baixo, iguais. Enche a parte de cima de areia, tem um buraquinho ali, né, que deixa passar os grãozinhos, e os grãozinhos vão caindo na parte de baixo. Quando toda a areia que está na parte de cima passa para de baixo, encheu o Cronos. O Cronos é a parte de baixo, o tempo. Isso é aí vem o nome de cronômetro. O cronômetro, medir o Cronos, medir o tempo. Quando a parte de baixo está cheia, o último grãozinho de areia caiu na parte de baixo, fica vazia de cima, fica cheia de baixo, pleno, cheio. O tempo está cheio. Plenitude dos tempos. Ou do tempo, ou plenitude do Cronos. O último grãozinho de areia caiu no Cronos de Deus. No dia em que Jesus nasceu em Belém. Desde então, começou a convergência. A convergência do Senhor. Desde então, o Senhor começou a agir efetivamente para unir. O quê? Tudo. Tudo da terra? Não só da terra. Ele fala até do céu. De fazer convergir nele, na dispensação, na administração de Deus, da plenitude dos tempos, que é o último grãozinho no Cronos. Todas as coisas, tanto as do céu, onde tem anjos, onde tem criaturas infindáveis, onde tem coisas que nós nem fazemos ideia, como as da terra. Por isso, o Filho, a bênção, a graça de Deus se expressa em convergência. E por isso ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus é convergência. Ele é convergência para a salvação, ou seja, quem quiser ser salvo tem que sair de Babel. Tem que sair de Babel. Tem que sair da confusão. E precisa ir para o único caminho. O único caminho que leva de volta ao Pai que escolheu. Porque em última instância, será assim, quer queiram, quer não. Em última instância, a convergência se estabelece quando céus e terra se prostram diante dele. Afinal, ele ressuscita e diz, agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. O mundo já está em conversão a Cristo, em convergência a Cristo. Os céus e a terra, todo joelho já está indo para o chão, na direção dele, Jesus Cristo. Uns se prostram, se dobram seus joelhos perante Cristo, de maneira feliz, grata e gloriosa. São os anjos eleitos e os crentes eleitos. Outros fazem por obrigação e de má vontade. Ainda assim, tem que dobrar. Tem que colocar o joelho no chão, diante do mediador, diante de Jesus Cristo, porque Ele é a convergência de todas as coisas. Em quarto lugar, a bênção da graça em Cristo se manifesta numa herança, ele diz aí. Nele digo, verso 11, no qual fomos também feitos herança, predestinados, ele retoma a palavra lá, usada para o Pai, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas,
conforme o conselho da sua vontade. Herança. Herança é um patrimônio. Herança é muito dinheiro, assim, na perspectiva humana. São bens incalculáveis. Quando um grande latifundiário proprietário deixa para os seus filhos, para que eles possam usufruir, mas eles não usufruem isso antes da hora, ou não deveriam, pelo menos, usufruir isso antes da hora. O jovem da parábola, né? O irmão mais novo da parábola, ele quis usufruir a herança antes da hora. Pai, me dá a minha parte. E o pai disse, pega. Quando você usufrui a herança antes da hora, ela te consome, ela te destrói, ela não é bênção. A herança tem a hora, o lugar apropriado para receber. E no nosso caso, a herança vem quando todas as coisas estiverem convergidas na pessoa de Cristo. A última etapa da convergência é: eis que faço novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A convergência final, céus e terra reunidos em Cristo. Ele une céus e terra. Quando esse estado de coisas estiverem estabelecidos, nós teremos a convergência final e aí será a hora de usufruir da herança. Por isso o apóstolo Pedro diz que essa herança está guardada. As 7 chaves. Essa herança não está aberta. Pedro fala assim, se você tiver que sofrer um pouco nessa vida, não reclame. Se você tem que sofrer um pouco nesse mundo, para de reclamar. Você é cristão? Para de reclamar de sofrimento. Cristo reclamou de sofrimento? Não reclamou. E por que você reclama? Tem que sofrer um pouco, para de reclamar de sofrimento. Pense no que representa tudo o que Deus preparou para você. Ele diz, nós agora podemos até nos alegrarmos do sofrimento. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. Mas por quê? Porque nós temos uma herança que Paulo diz que é imarcessível. Uma herança que ele diz que ela... São 3 expressões, né? Estranhas em português, mas que significam apenas o seguinte. Ninguém toca nela, nessa herança. Ela não desvaloriza, ela não perde o brilho. Ela está sempre lá, guardada. E aliás, a palavra que Pedro usa em 1 Pedro 1 é guardada. Ninguém deve usufruir a herança antes da hora. É preciso esperar o momento certo. O momento certo é quando todas as coisas estiverem convergidas. Só que tem uma coisa a mais aqui. E ela é bem impressionante. Porque Paulo não parece estar dizendo apenas que nós temos uma herança para receber. Porque esse é um ensino bíblico, sim, nós temos uma herança para receber. Mas aqui ele diz que nós somos a herança. Que nós fomos feitos herança. Aí você diz assim, e agora estragou tudo. Porque herança, você não disse que é uma coisa valiosa, preciosa, maravilhosa, uma riqueza infindável? Bom, nós não somos nada disso, né? Mas ainda assim, o Filho quis que nós fôssemos a herança dele. Não é a nossa herança, é a herança dele. Será que Jesus não tinha alguma coisa melhor para acumular no fim da história? Então, mas o que ele quis foi essa. Ele quis que nós fôssemos a sua herança. Nele também fomos feitos herança. Predestinados
segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos a herança de Cristo. Dá uma ideia para nós do que vai ser o mundo vindouro, a eternidade, sem sombra de dúvida. O Senhor vai usufruir inteiramente das nossas vidas. Agora, não mais com restrições, limitações, imperfeições, complicações, que é o que nós mais oferecemos para Ele aqui, nessa vida. Um dia o Senhor vem tomar posse da sua herança. O final aqui vai mostrar que o Espírito Santo tem um papel nisso, assunto da próxima pregação. Ele é o penhor da herança. Mas antes disso, vejam a palavra final do texto, glória. A quinta característica, tanto a do Pai quanto a do Filho, é glória. A predestinação, a eleição é para o louvor da sua glória. A graça também é. A graça manifestada é para que nós possamos ser para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A glória de Deus também é graça. Glória de Deus é graça porque quando Deus derrama a sua glória, agora sim, sem mais o empecilho do pecado, sem mais o empecilho da queda, quando tudo está convergido nele, quando a herança está recebida, então a gente pode usufruir da graça na glória. E o que quer que isso venha a ser, nós não fazemos a mínima ideia. A mínima ideia. Não é meu propósito tentar destrinchar isso, porque seria pura e simples especulação. Mas a palavra glória, doxa, né, no grego, ela aponta para algo muito brilhante, muito luminoso, muito precioso, extremamente benéfico, que é o fim de todas as coisas daqueles que foram redimidos, que receberam o desvendamento, a revelação do mistério, daqueles que já entraram no processo de conversão e de convergência do único caminho que é Cristo, daqueles que têm uma herança prometida, mas são também a herança de outrem, que no caso específico é Cristo Jesus, e que marcham assim decididamente para ver e experimentar a glória. Para que tudo isso se complete, falta ainda um papel, falta ainda um trabalho, falta ainda uma ação. A terceira bênção, a do Espírito. Ela veremos hoje à noite, se Deus quiser, o que o Espírito fez por nós. Vamos orar. Pai Santo e Deus amado, te damos graças e louvores por todo o bem, por toda a graça, por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas. Capacite-nos minimamente a entender um pouco mais a respeito dessas coisas grandiosas. Ainda que todas elas vão sempre extrapolar em muito a nossa capacidade de compreensão, mas se nos deres um vislumbre de tudo isso, já seremos eternamente gratos e imensamente abençoados. Por isso, Senhor, nos dá mais clareza e compreensão dos grandes feitos que Tu mesmo realizaste por nós desde antes da fundação do mundo, que continuas a fazer ao longo da história e que estás a fazer exatamente agora, a fim de nos guardar e proteger. Cuida de nós e livra-nos de todo o mal. Faça com que nossas vidas espelhem, de fato, o louvor da glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.